Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, do versículo 18 até o 24. Josué, capítulo 4, versículo 18 até o 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram, como antes, as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém? Podeis assentar. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos e creio que o Senhor está no controle, creio da soberania do Senhor e creio, Pai, que de mim mesmo não tenho nada a falar, mas é o teu Espírito que ministrou no meu coração esta palavra. E é o teu Espírito que vai ministrar também para a tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que conhecem a história de Josué, sabem em que lugar nós estamos aqui no texto. Mas talvez tenha alguém que não conheça a história desse homem chamado Josué. A Bíblia nos conta a história do povo de Israel que saiu do Egito e andou pelo deserto por um período de 40 anos. Eles saíram da escravidão do Egito, eles ficaram lá no Egito aproximadamente 400 anos, escravos daquele povo. Qual era a escravidão? Eles faziam tijolos, dia e noite. E a Bíblia vai dizer que quando morreu o faraó, que conhecia a família de José, que conhecia o povo de Israel, então agora outro faraó se colocou no trono, e este faraó agora não tinha nenhuma intimidade com esse povo, e ele então começou a castigar este povo, começou a escravizar o povo de Israel. E Deus, vendo o sofrimento do seu povo, Deus então levantou Moisés com mãos fortes, para tirar o seu povo do Egito. E toda a história está ali no livro de Gênesis, de Êxodo. Você vai ver a história de Moisés, de Josué, a forma como Deus tirou o seu povo da escravidão. E a Bíblia está aqui nos relatando, nesse texto que nós lemos, aqui Moisés já tinha morrido. Moisés já tinha morrido, então Josué, agora ele está à frente do povo de Israel. E Josué teve o privilégio de ser o comandante que iria tomar posse das terras. Moisés, ele chegou até perto das terras prometidas, da Nova Canaã. Mas a Bíblia diz que Moisés não entrou nessa terra, pelo fato de ter desobedecido a Deus em alguns momentos. A Bíblia vai dizer que teve um momento que Deus pediu para que ele tocasse na rocha, e ele bateu na rocha,
Por esse motivo e outros, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra. E todo aquele povo que saiu do Egito, eles murmuraram no caminho. A Bíblia vai dizer também que nenhum adulto daqueles entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi só os filhos daqueles que saíram do Egito. E aqui nesse texto, Josué, ele está preparando o povo para atravessar o rio Jordão, e então tomar posse das terras que Deus tinha prometido. Então nós lemos esse texto que quando eles chegaram na beira do rio Jordão, Deus deu uma ordem para que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, não sei se os irmãos conhecem a história, existia uma arca que eles carregavam, e esta arca representava o quê? A presença de Deus. Aquela arca tinha homens específicos para carregar aquela arca, não podia ser qualquer pessoa. Houve alguns episódios em que outras pessoas tocaram naquela arca e eles morreram imediatamente. Aquela arca continha a presença de Deus, e aonde aquela arca ia, representava Deus no meio do povo, e aonde aquela arca estava, Deus fazia grandes milagres. E aqui eu quero relatar este grande milagre, e eu quero trazer como título desta palavra dessa noite: a presença milagrosa de Deus. A presença milagrosa de Deus. Observa que o texto está dizendo que quando os sacerdotes colocaram os pés na água, a água ela se juntou para um lado, e o rio Jordão parou de correr, então o povo pôde passar em terra seca. O texto que nós lemos está dizendo que quando os sacerdotes colocaram os pés sobre terra seca novamente, as águas voltaram a correr. Diante dos nossos olhos, isso parece até inacreditável, se nós não crermos pela fé que nós temos na palavra de Deus, porque nós nunca vimos isso acontecer. Um milagre extraordinário. Aquele povo presenciou o segundo milagre, em que Deus pare as águas. No primeiro foi as águas do Mar Vermelho, e que Deus fez também a mesma coisa, abriu o Mar Vermelho, para que o povo pudesse passar em terra seca. Aqui agora, Josué, juntamente com os seus exércitos, ele está preparado para tomar posse da terra. Então agora Deus faz novamente um grande milagre, e esse milagre Deus fez simplesmente para mostrar para o povo de Israel que Deus estava com Josué, assim como ele esteve com Moisés. A presença milagrosa de Deus. Nos nossos dias, talvez nós podemos questionar Deus. Muitas pessoas questionam porque nós não vemos mais um milagre como esse. E talvez por não vermos milagres extraordinários como esse que nós estamos mencionando aqui hoje, muitas pessoas deixam de glorificar a Deus, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: Deus ainda continua fazendo grandes milagres. E no final dessa mensagem, eu vou revelar para vocês um milagre que Deus está fazendo em nosso meio e que muitas pessoas não estão percebendo. Milagres que nós temos que contar isto para as pessoas. Assim como Josué fez aqui, ele colocou uma pedra, colocou 12 pedras e disse: isso aqui para que no futuro as pessoas perguntem e vocês falem para eles: aqui Deus abriu o rio Jordão. Existe um milagre acontecendo no nosso meio, no meio do povo de Deus. Esse milagre é um milagre extraordinário. Eu poderia dizer que é maior até do que a abertura de um rio, mas nós às vezes não percebemos. Em primeiro lugar, para a nossa meditação nessa noite, falando sobre a presença milagrosa de Deus, o poder extraordinário da presença de Deus em nós. Observa que aqui neste contexto existia uma arca, e esta arca representava a presença de Deus. Após a morte de Jesus, a sua ressurreição,
a Bíblia vai nos dizer que agora eu e você, nós somos a arca de Deus. Deus agora habita em mim, Deus agora habita em nós, Deus habita em você. Quer dizer que onde você estiver, ali você está levando a presença de Deus. Lógico que nós temos que ser verdadeiramente bons representantes de Deus, porque se nós não formos bons representantes de Deus, nós vamos correr o risco, como já mencionei aqui, de pessoas que tocavam na arca sem a permissão de Deus, sem ser escolhidos, e eles morriam. Então nós temos hoje esse privilégio de carregar esse poder extraordinário, esse poder milagroso em nós. A presença de Deus está em nós. A presença de Deus tem o poder de fazer coisas fora do comum aos nossos olhos. O que nós vimos aqui foi por causa da presença de Deus, quando os sacerdotes colocaram seus pés sobre o rio Jordão. A Bíblia está dizendo que as águas pararam de correr. Já parou para pensar nisso? Já pensou num milagre desse? Já pensou você chegar perto de um rio e você não sabe nadar, não sabe como fazer, de repente Deus pare as águas e aquelas águas parem de correr e você pode passar em terra seca? É um milagre extraordinário. É um milagre que a Bíblia conta, que a Bíblia relata, que nós podemos dizer realmente Deus faz grandes coisas. E por isso, que quando nos tornamos a arca de Deus aqui na terra, meus irmãos, nós somos levados como instrumentos de Deus a fazer coisas extraordinárias. Veja bem, nós carregamos a presença de Deus. Então isso significa que onde nós estivermos, coisas extraordinárias têm que acontecer. Onde você estiver carregando a presença de Deus, você é a arca de Deus. Coisas extraordinárias têm que acontecer. E quando nós olhamos nesse contexto que nós falamos de coisas extraordinárias, o Espírito Santo que habita em nós, ele faz nós nos revigorarmos, ele faz nós criar força quando nós pensamos que não tem força. Eu creio que isso seria o primeiro motivo de nós demonstrarmos para as pessoas aquilo que há dentro de nós, o poder extraordinário de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. E quando nós olhamos para o relato bíblico, existe um outro personagem que eu quero contar para você, chamado Caleb. Caleb também foi um dos homens que foram espiar a terra. Josué, Caleb. Caleb também, ele conseguiu agradar a Deus. A Bíblia diz que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E porque Caleb carregava a presença de Deus, com 40 anos no deserto, depois do êxodo do Egito, com 85 anos, ele chega para Josué e disse: eu quero a minha parte, porque eu ainda tenho força, como se eu tivesse 40 anos de idade. Ele tinha 85 anos, mas a presença de Deus nele revigorava as suas forças. Olha o que diz o texto, Josué capítulo 14, versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, isso aqui é a palavra de Caleb, com 85 anos de idade. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. 45 anos que Deus já tinha dito. Ele tinha 40 anos quando ouviu a voz de Moisés, quando Moisés falou para ele que ele tomaria posse das terras onde ele colocasse seus pés. Então ele guardava essa promessa no seu coração. E agora com 85 anos de idade, ele está falando com Josué. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Caleb, querido, por carregar a presença de Deus e por fazer a vontade de Deus e por confiar em Deus, por confiar na promessa de Deus, ele tinha esta vantagem dos outros. Ele foi o único, ele e Josué, que entrou na terra prometida. Você sabe por que ele entrou na terra prometida? Porque ele representava bem a presença de Deus aqui na terra.
quando nós representamos bem a presença de Deus, quando nós nos tornamos instrumentos de Deus para fazermos coisas extraordinárias aqui na terra, querido, com certeza você vai ver, você pode ver até as águas pararem diante de você, você pode ver montanhas sendo derribadas diante de você, porque aquele que habita em você é poderoso para abrir o mar, é poderoso para derrubar montanhas, é poderoso para fazer os impossíveis. Mas para isso nós temos que reverenciar este Deus. Nós temos que lembrar sempre que o Deus Pai enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer numa cruz, querido, para te dar esse direito. Qual direito, pastor? O direito de você receber esta presença dentro do seu coração. Deus agora não habita em casas feitas por mão de homens. Deus agora não habita dentro daquela arca que eles carregavam. Deus agora habita dentro do seu coração. E se Ele habita dentro do seu coração, aonde você colocar os seus pés, aonde você estiver, se você estiver conectado, alinhado com a palavra, alinhado com Deus, aleluia, o inferno estremece diante de você, aleluia, as montanhas, elas são derribadas, os problemas, eles não ficam na sua frente, porque você tem um Deus que trabalha por você, amém? Você tem que crer nisso. O poder extraordinário da presença de Deus em nós. Você carrega esse Deus com você, Ele habita dentro de você. Temos nossas forças revigoradas para enfrentar novos desafios. Esta presença faz isso em nós, nos revigora para alcançar ou para enfrentar novos desafios. A presença de Deus afasta as torrentes que podem trazer perigo para a sua vida, que podem trazer perigo para a sua família. A presença de Deus, ela traz paz. A presença de Deus, ela traz tranquilidade para o seu coração. Quando a presença de Deus saiu do meio do Jordão, as águas voltaram como era antes. Isso representa que só o poder de Deus pode mudar o círculo da vida. O texto que nós lemos, mal tinha posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar. Não é isso que diz o texto? O sacerdote estava no meio do rio Jordão com a arca, segurando aqui em 4 homens. E a Bíblia está dizendo que mal eles colocaram os pés sobre a terra seca e as águas voltaram a correr. O que isso representa para nós, irmãos? Quando Deus está no centro das nossas vidas, nada pode impedir que avancemos. Quando Deus está no centro da nossa vida, nada pode impedir que nós avancemos. Porque a arca estava no centro do rio. A arca estava no meio do povo. Enquanto a arca estava no meio, as águas não fizeram mal para o povo. As águas não impediram o povo atravessar. Amém? Então, quando Deus está no centro da sua vida, nada pode impedir você de avançar. Nada pode impedir você de conquistar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você crê nesta palavra, quando você realmente dá valor nisso. Porque isso aqui, queridos, não é uma leitura de um jornal, é a leitura da palavra de Deus. É Deus falando no seu coração, é Deus falando nos nossos corações, dizendo: filho, se eu for o centro da sua vida, eu vou tirar da sua frente as torrentes, eu vou tirar da sua frente as montanhas. Você será mais que vencedor, porque eu venci por você, amém? Esta é a mensagem que Deus tem para nós. Queridos, nós aprendemos outra coisa com esta passagem. Quando tiramos nossos pés do lugar estabelecido pelo Senhor, as torrentes voltam. Não é isso que está dizendo o texto? Quando eles tiraram os seus pés do Jordão, o que aconteceu? As águas voltaram. E as águas aqui representam perigo para eles, nesse momento, nesse contexto. As águas aqui estão representando afogamento, morte. Porque se Deus fez com que as águas
parasse para que eles passassem em terra seca, é porque as águas naquele momento estavam representando perigo. Então, se nós tirarmos os nossos pés do lugar estabelecido pelo Senhor, as torrentes voltam nas nossas vidas. O que isso nos ensina? Que quando nós saímos da presença de Deus, querido, nós corremos o risco de morrermos afogados, nós corremos o risco de atrairmos para nós mais problemas ainda. Nós precisamos estar alinhados. E a palavra de Deus diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. A partir do momento que você conhece a palavra, conhece as verdades do Evangelho, nós temos que caminhar cada vez mais conhecendo a Ele. Porque quando nós afastamos, nós atraímos coisas terríveis para nós. Nós precisamos alinhar cada vez mais na palavra. Tudo volta como era, se nós sairmos da presença de Deus. Tudo volta como era, e volta pior. Volta pior. Tudo volta como era. E segundo a Bíblia, volta pior do que o primeiro estágio. O texto está dizendo que quando eles tiraram seus pés da água, as águas voltaram. Está dizendo que quando a presença de Deus saiu do meio das águas, as coisas voltaram ao normal no sentido pior, no sentido mal, no sentido de trazer coisas ruins. E quando nós tiramos os nossos pés da presença de Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, saímos, desviamos, a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26, amém? Diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso. E não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros o quê? Diga comigo, voz alta. Outros o quê? 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna a ser pior do que o primeiro. Meus irmãos, isso está nos ensinando de que nós precisamos continuar. Nós não podemos tirar os nossos pés do lugar em que Deus estabeleceu. Enquanto a arca estava no meio do rio, as águas estavam paradas, o povo não tinha problema, Deus estava agindo no meio deles. Isso representa que quando nós estamos no lugar estabelecido por Deus, os nossos pés estão firmados no lugar estabelecido por Deus, Deus vai estar com você, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer prosperar a sua vida. Mas a partir do momento em que você tira os pés da presença de Deus, a Bíblia está dizendo que o diabo volta com 7 espíritos piores do que esses. E nós precisamos abrir os nossos olhos para a palavra que nos orienta a viver segundo ela, a viver segundo o propósito de Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, se você não der crédito nisso, o que vai acontecer? Você vai viver o que a Bíblia está dizendo. Porque o único livro que rege as nossas vidas é a palavra de Deus. O único livro que diz a verdade é a palavra de Deus. É ela que está dizendo, não sou eu. Não é o presidente Bolsonaro que está dizendo, sou eu também não, é a Bíblia, a palavra de Deus, amém? É ela que está dizendo, nós precisamos firmar os nossos passos em Deus, aleluia. A presença de Deus traz paz e segurança. O primeiro ponto que nós estamos trabalhando nessa noite, o poder extraordinário da presença de Deus em nós. O poder extraordinário da presença de Deus em nós. E aqui em terceiro lugar, a presença de Deus traz paz e segurança. Nós vimos aqui que quando nós afastamos da presença de Deus, nós corremos um risco terrível. João capítulo 14, versículo 26 e 27 vai dizer assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, que lhe fará lembrar, e fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esta presença dentro de nós, ela traz essa paz, essa segurança.
É por isso que nós não podemos afastar da presença de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de seguir a palavra. O alinhamento dos sacerdotes com a vontade e a presença de Deus fez com que todo o povo passasse em segurança. Observa que as águas estavam ali, impedindo que eles passassem. Mas o alinhamento do sacerdote com a vontade e a presença de Deus naquele lugar fez com que o povo passasse em segurança. Quer dizer, a presença de Deus traz paz e traz segurança. Já imaginou o povo agora em frente do Rio Jordão? Josué, e agora? Nós temos que atravessar, mas como que nós vamos atravessar? Com crianças, com carroças, com bagagem? Josué, e agora? Talvez alguém pudesse dizer para Josué: Josué, no tempo de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, e agora? Talvez pressionando o líder Josué, mas Deus já tinha dito para Josué: eu serei com você como eu fui com Moisés. E por isso Deus abriu o Rio Jordão. Meus irmãos, então a presença de Deus, ela traz paz e segurança. O nosso alinhamento diz tudo do nosso presente e do nosso futuro. Quando nós estamos alinhados em Deus, quando nós estamos realmente alinhados com a presença de Deus que está em nós, com o poder do Espírito Santo que está em nós, Deus continua trazendo paz e segurança para a sua vida. Mas ai de nós se sairmos fora disso. Ele cobra de nós, mas não como um carrasco, como um pai que ama, um pai que corrige. E o pai que ama, ele corrige o seu filho. Amém? Em segundo lugar, a importância de trazer sempre em evidência os feitos do Senhor. Nós aprendemos nesse texto também isso. Primeiro nós aprendemos sobre a presença gloriosa de Deus, a presença milagrosa de Deus em nós. E agora nós vamos ver aqui a importância de nós trazermos à evidência os feitos que Deus tem feito em nossas vidas. No versículo 20 e 22 diz assim: e em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Quantas pedras, irmãos? Por que 12? 12? 12 tribos. Em Gilgal, Josué ergueu 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. O que é que nós aprendemos com essa lição? Que nós precisamos trazer sempre a evidência aquilo que Deus tem feito em nós. Josué, ele se preocupou com as gerações futuras. Ele se preocupou em deixar ali um monte de pedra, 12 pedras, simbolizando ali as 12 tribos de Israel, para que no futuro as pessoas olhassem para aquele monte de pedra empilhada, 12 pedras certinhas, e as pessoas iam perguntar: mas por que essas pedras estão aqui tão arrumadinhas, 12 pedras? E as pessoas iam contando para as próximas gerações o que Deus tinha feito no meio deles. E aí eu pergunto para você: qual tem sido a nossa tendência, a nossa experiência? Qual tem sido os feitos que Deus tem feito em nossas vidas? Será que nós temos esquecido daquilo que Deus já tem feito? Será que você consegue lembrar de coisas que Deus fez há 10 anos, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás? Será que você lembra desses momentos gloriosos, de um livramento? A tendência do ser humano, meus irmãos, é maximizar as dificuldades e minimizar as obras que Deus faz em nossas vidas. A tendência do homem é tornar grande, em evidência, as desgraças, as preocupações, as coisas ruins, e minimizar, ou deixar bem lá embaixo, insignificante, as coisas que Deus faz. Como Deus tem sido amoroso para conosco, como Deus tem sido grande para você. Eu vou contar no final
Qual é o grande milagre que Deus está fazendo? Porque aqui nós vimos um milagre. As águas se abriram. Então eles colocaram ali 12 pedras, para que o povo lembrasse do milagre. E hoje parece que nós não vemos milagres. A tendência nossa é não ver os milagres, é não ver o que Deus está fazendo, mas Deus continua fazendo. Deus continua fazendo grandes coisas no nosso meio. O que nós precisamos, meus irmãos, é se preocupar em deixar para a próxima geração as marcas dos grandes feitos do Senhor em nós. Nós precisamos nos preocupar, assim como Josué se preocupou. Ele viu diante dos seus olhos, diante daquele povo, um grande milagre. Qual foi a preocupação de Josué? A próxima geração tem que saber o que Deus fez. As pessoas têm que saber o que Deus tem feito em nosso meio. Meus irmãos, nós precisamos fazer o mesmo. E muitas vezes nós não somos abençoados, porque nós só sabemos reclamar, nós só sabemos olhar para as dificuldades, nós só sabemos olhar para os problemas, esquecemos do quanto Deus já tem feito por você, o quanto Deus já tem feito por nós. Se nós formos olhar o quanto Deus já tem feito, você vai ver que as coisas que estão acontecendo, querendo te atrapalhar, são pequeninhas, são insignificantes. Mas esse é o papel do diabo, é confundir a sua mente. A Bíblia diz que ele veio para matar e roubar e destruir, roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, destruir a sua família. Mas Deus veio para dar vida, e vida com abundância. Deus veio para abrir a sua mente. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz é o conhecimento, a luz é você saber das coisas, é saber o que está acontecendo, é glorificar a Deus enquanto todo mundo está murmurando. Isto é ser sábio, é glorificar a Deus enquanto todos estão murmurando. A importância de trazermos sempre em evidência os feitos do Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite. Comece a contar para você primeiro. Se você tem dificuldade de fazer isso, vai no espelho, olhe no espelho e fala com você: ei, Paulo, você lembra daquele milagre? Em 2011 Deus te livrou de um acidente. Estou contando a minha experiência, você pode contar a sua. Olha, em 2000 e tanto eu vim para Paranatinga, Deus abriu a porta. Olha, em 2015 eu comecei pequenininho, hoje eu estou grandão, porque Deus abriu a porta para mim. Você sabe por que Deus está melhorando a sua vida? É porque Ele é misericordioso. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é Pai, Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida, e o seu projeto jamais será frustrado, os planos de Deus jamais serão frustrados. Você tem que começar a olhar para aquilo que Deus fez, começar a glorificar a Deus, e quanto mais você glorificar, mais ainda Deus vai te abençoar, mais ainda, mais. Porque as palavras negativas que nós jogamos são como sementes plantadas, e tudo que nós plantamos nós temos que colher. Semeie coisas boas, semeie coisas maravilhosas da sua vida. Diga sempre para você: a minha família é uma bênção, o meu pai é uma bênção, a minha mãe é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, o meu emprego é uma bênção, o meu salário é uma bênção. Comece a dizer isso, amém? Vai ser bênção. Comece a agradecer a Deus, a glorificar a Deus. Comece a mostrar para você primeiro aquilo que Deus tem feito. Marque a sua vida, marque. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a presença de Deus é percebível em todas as gerações. A presença de Deus, ela é percebível em todas as gerações. Nesse texto nós temos dois relatos. O texto, o versículo 23 diz assim: Josué dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivéssemos passado diante de nós. Vou ler de novo. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos passado.
Aqui nesse texto está falando de dois relatos, não é isso? Não é dois relatos? O Mar Vermelho e o Rio Jordão. São duas gerações. Há 40 anos atrás, Deus tinha feito o mesmo. Isso significa que a presença de Deus, ela é percebível em todas as gerações. Em todas as gerações, na nossa geração, nós podemos ver o milagre de Deus que eu vou te contar. O milagre que Deus está fazendo hoje no nosso meio é maior do que abrir o Mar Vermelho, é maior do que abrir o Rio Jordão. Pastor, mas não estou vendo. Será? Tem certeza que você não está vendo o milagre? Existe um milagre que Deus está fazendo, eu creio que é um milagre, e é o milagre da paciência de Deus. Josué trouxe a memória do povo que Deus fizera em 40 anos atrás, quando abriu o Mar Vermelho. Isso significa que Deus abençoou aquela geração, que Deus mostrou a sua graça, o seu poder para aquela geração. Deus está mostrando agora para a geração de Josué, e Deus continua mostrando para a nossa geração o seu poder, a sua presença milagrosa. No período de Jesus na terra, cerca de 1500 após a travessia do Jordão, Jesus anda sobre as águas. Agora Jesus não abre ali o mar, não abre, não. Jesus faz algo inédito, Jesus faz algo extraordinário. Jesus agora não precisa que as águas sejam abertas, Ele passa por cima das águas. A presença poderosa de Deus milagrosa, demonstrando o total domínio sobre a sua criação. Mateus capítulo 14, versículo 25. Meus irmãos, Deus sempre está disposto a repetir os seus feitos de geração em geração, e Deus quer repetir na nossa geração. Melhor, Deus está repetindo na nossa geração. Deus está fazendo um milagre no nosso meio, grande, extraordinário. Deus está operando no nosso meio, coisa extraordinária. Se não fosse esse milagre, nós já teríamos sido consumidos. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é de homens, de mulheres que estejam dispostos a carregar a presença de Deus nas suas vidas. Tudo que nós precisamos é disso, de homens, de mulheres que estejam dispostos de ser a arca de Deus sobre a terra. Deus fez esse milagre e continua fazendo milagre no nosso meio. Por que Deus fez esse milagre? Por que Deus abriu o Rio Jordão? Resposta óbvia, para o povo passar, né? Mas tem uma resposta lá no versículo 24. Vê o que diz o versículo 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, aleluia, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus, amém? Por que Deus abriu o mar, abriu o Jordão? Para que o povo da terra saibam que a mão de Deus é poderosa, aleluia, e para que vocês sempre temam a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Conclusão, meus irmãos, esta geração, ela está contemplando um dos maiores acontecimentos da história, e ainda muitos dizem que não estão vendo sinais da presença gloriosa, poderosa de Deus. O grande sinal da presença poderosa, gloriosa e amorosa de Deus é que Deus está demonstrando a sua longanimidade, Deus está demonstrando a sua paciência, Deus está estendendo o seu laço de misericórdia, Deus está abreviando os dias, Deus está dando tempo para que o homem se arrependa. E nós podemos ver com os nossos olhos o que Deus ainda não fez. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, vai dizer que Deus tem as suas taças preparadas, as taças da ira de Deus. Qual é o milagre, pastor? O senhor vai revelar. O milagre é o milagre da paciência de Deus sobre nós. Porque esta geração é uma geração que está distanciada da presença de Deus.
Esta geração não está mais se preocupando com santidade. Essa geração não está preocupando mais com aquilo que é correto, com a justiça. Esta geração se preocupa muito em fama, em ganhar dinheiro, em sucesso, em se dar bem na vida, em trapacear as pessoas. Esta geração perdeu o compromisso de adorar a Deus em espírito e em verdade. E por que então, pastor, é um milagre? É um milagre Deus ainda não ter derramado a taça da sua ira. Porque o que nós merecemos, o que esta geração merece, é a ira de Deus, porque nós não o adoramos como Ele merece. Apocalipse capítulo 16, eu quero ler para você esse texto. Escute o que Deus está falando em Apocalipse capítulo 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos, preste atenção que isso aqui vai acontecer, e não aconteceu ainda, porque Deus está fazendo um grande milagre em nosso meio, e é maior do que abrir o Jordão, é maior do que abrir o Mar Vermelho. Deus está tendo paciência com você. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu és santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Escute, versículo 7. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemaram contra Deus do céu, contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todos o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção na leitura, que é muito importante. Eis que venho como ladrão, diz o Senhor. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Amargedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito.
Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu. Escute, olha o que vai acontecer no final. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Meus irmãos, é esta a ira de Deus sobre aqueles que não servem a Jesus. Esta é a ira que nós merecemos. Esta é a ira que esta nação, que essa geração merece, porque nós temos nos afastado de Deus. O povo está brincando de ser crente. As pessoas não levam a sério mais. Eu estou falando aqui para esta igreja, mas esta mensagem vai alcançar mais pessoas. Talvez você não mereça ouvir isso, talvez você está aí andando corretamente com Deus, mas existem pessoas que vão assistir esse vídeo e precisam ouvir esta palavra. Pessoas que estão distanciadas dos caminhos de Deus, pessoas que não levam nada a sério e ainda acham que Deus não está fazendo milagre. Deus está fazendo um grande milagre, e o milagre é, Ele ainda não derramou a taça da sua ira. São 7 taças. Quem há de suportar estas taças? Quem há de suportar a ira de Deus? Nós precisamos nos alinhar-se com Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos amar ao Pai acima de todas as coisas. E parar de pensar que para servir a Deus tem que estar tudo bem. Não, irmão, para servir a Deus é com dificuldade. No mundo tereis aflições, mas se você servir a Deus, Ele vai te ajudar. O importante é nós vencermos o mundo, assim diz a palavra. Não é vencer na vida, é vencer o mundo. Você tem que vencer a circunstância, você tem que vencer o diabo, você tem que vencer a preguiça, você tem que vencer aquilo que te afasta de Deus. A incredulidade te afasta de Deus, nos afasta de Deus. E quando eu estava estudando esta palavra, e eu pensei, eu estava dentro do meu escritório, chorava amargamente, dizendo: Senhor, por que o povo não vê esse milagre? Por que as pessoas não veem esse grande milagre? E as pessoas estão fazendo como aqueles sacerdotes, ou aqueles fariseus: mostrem-nos um milagre, mostre alguma coisa. E Jesus falou: não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Nós já temos um sinal, o sinal de que Deus faz. Deus abre o mar vermelho, Deus abre o rio Jordão, Deus faz muitas coisas milagrosas, mas o grande milagre Deus está fazendo na nossa geração. Deus está tendo paciência conosco, Deus está tendo paciência com você. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é derramar a sua ira, mas Ele é grande em misericórdia, é por isso que Ele não derramou ainda, é por isso que Ele é considerado esse Deus amoroso, Deus bondoso. Ele ainda não fez, porque Ele te ama. Então, meu irmão, o grande milagre é esse: Deus te ama, e Ele ainda não derramou a sua ira, porque Ele está esperando você se consertar diante de Deus. Amém? Ele está esperando você se consertar diante de Deus. Será que precisa acontecer algo pior? Será que precisa ser pela dor? Não precisa ser pela dor. É muito melhor quando nós obedecemos por amor. Para que pela dor? Para quê? Para que esperar o pior? Entenda a palavra, guarda no seu coração. Não pense que eu estou aqui falando algo que vem do meu coração, não. Foi a semana inteira Deus ministrando essa palavra do meu coração. Eu falando: Senhor, tem certeza que eu tenho que falar isso? E eu falei. Eu falo porque eu não fujo disso. Eu não fujo da presença. Eu sou alinhado com a verdade. Eu não importo o que as pessoas vão pensar de mim, eu importo o que Deus vai pensar de mim. Eu tenho que falar a verdade.
Você precisa se alinhar, nós precisamos se alinhar com a verdade. Nós precisamos parar de disfarçar, de fazer de conta que somos cristãos, que adoramos a Deus, mas estamos fazendo tudo errado. Nós mentimos, nós roubamos, nós traímos, enfim, muitas coisas que nós fazemos que desagrada a Deus. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento com Deus. Amém? Deus é santo. Deus é santo, e Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pastor, então, o que nós temos que fazer? Arrependei-vos, como disse João Batista. Arrependei-vos, e sejam perdoados os seus pecados. Só isso, meu irmão. Arrepender, reconhecer a verdade, alinhar com Deus e seguir a sua vida. Eu tenho dito aqui, uma mensagem anterior, que Deus não é aquele Deus, né? Lembra do laço? Que pega você pelo laço e vem aqui. Não. Deus é amoroso. É por isso que o grande milagre de hoje é esse, o grande milagre da paciência e da misericórdia. Porque se Ele fosse esse Deus carrancudo, que pega você pelo cabresto, pelo laço, Ele já tinha destruído essa nação, já tinha derrubado a sua ira. Mas não, Ele te ama, Ele está esperando. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus?